Gente, Pastor Felipe tem 32 anos, é novinho, bênção, casado há 6 anos com a Rita Juncken Brito, que é minha prima, né? Graças a E- Deus, filho. Amém, irmão? Seja bem-vindo. Ele é pai do Isaac, de 2 aninhos, e o pai do Josué também, que está na barriga. A minha prima Rita está com 6 meses de gravidez. Olha que bênção, hein, irmão? É, nós chegando lá. É Seja assim mesmo. bem-vindo, Felipe. Como é que você está? Fala aí. Eu tô bem, graças a Deus, no meio dessa quarentena, né? Graças a Deus. Mas o importante é saber que Ele está com a gente aqui o tempo inteiro. E a gente Amém, poder né, ter essa irmão? bênção e ter essa bênção da tecnologia nos unindo, né? É um prazer estar aqui hoje, participando aqui desse espaço que você tem aberto aí para compartilhar essa palavra e palavras, né? E que Deus continue direcionando sua vida, abençoando o seu ministério, sua casa, seu trabalho e vamos fazer o nosso melhor para fazer esse espaço ser bênção para todo mundo. Amém, irmão, amém. Eu tô morrendo de saudade de vocês, né? A gente fica Nem longe, só se fala. falando aí por zap, e por rede social, mas, né, glória a Deus, porque Deus pelo menos nos permitiu isso, né? É Antigamente, verdade. na época de Paulo, dos discípulos, era por carta, não se via assim, né, igual a gente, né? E eles ficavam, Não era é? 2 anos sem se ver, né? E nós Não temos é? a bênção de nos ver assim pela internet e tá aqui, né, curtindo esse isolamento aí. É o retiro, né? É, irmão. Como é que você tá em casa aí com a Rita, com o Isaac? Fala aí, como é que você tá levando essa quarentena, mano? Olha, o Isaac está curtindo, né? Ainda, como o Isaac ainda não chegou aí para creche, a gente ia colocar esse ano ele, então ele não sentiu diferença, ele já ficava em casa o tempo inteiro, só saía quando a gente saía, né? Então ele está curtindo bastante, porque a gente está mais em casa e aí agora a gente tem que sempre estar inovando para para poder Amém. entreter a criança, né? Então é isso. A gente tem horários, agora eu estou conseguindo organizar melhor os horários, então tem horários específicos que eu venho para brincar com ele, para divertir um pouco. Hoje, como a agenda à noite estava um pouco mais cheia, acabei tendo que mudar um pouco a rotina, mas tá, graças a Deus a gente está se adaptando. E a adaptação de tudo, né? De rotina, de trabalho, de contato social. E com a graça de Deus a gente vai seguindo. Amém, filho. Desafio, né, irmão? Desafio mesmo, né? Mas Deus vai dando graça, né? Mano, me fala aí, você é pastor, você é psicanalista, você é terapeuta, você é um monte de coisa que eu falei assim, eu não vou colocar tudo que esse cara é não, porque é um caderno todo cheio de tanto título, irmão. Fala aí um pouquinho o que, que você faz, como é que tá a sua vida aí nessa parte profissional? Fala aí. Sim, basicamente hoje, diante de todas essas questões, aí, essas atribuições que você citou, tem mais algumas? Treinador, professor, palestrante, coach e tudo. Na verdade, o meu YouTuber! propósito de youtuber, essa daí ainda está bem no início, assim, né? A gente vai desenvolvendo. Né? Porque o propósito é alcançar pessoas, né? Tem uma mensagem a ser transmitida e assim, nos últimos anos, desde o ano passado, na verdade, Deus tem falado comigo e com a Rita também, minha esposa, muito forte que ele entregou esse conjunto de habilidades e ferramentas, técnicas, capacidades, com um propósito muito específico que é abençoar a vida das pessoas, abençoar o povo de Deus. Então, ele tem moldado a gente, me moldado, para que a gente possa contribuir para o desenvolvimento das pessoas e fazer com que as pessoas realmente pratiquem aquilo que elas têm aprendido que é importante. Sabe aquela coisa de eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço por uma série de Sim, coisas, às vezes eu nem sei que coisas são essas. Então a gente aprendeu uma série de ferramentas que ajudam as pessoas a sair desse estado de inércia, esse estado de eu sei fazer e não faço. E o nosso papel, e o meu papel hoje é ajudar as pessoas nesse gap, né? A fechar essa lacuna, onde ela entendi. sabe e não faz. E é isso, tem desde a vida no dia a dia, cotidiano, nas coisas, aspectos mais terrenos, como, sei lá, eu sei me alimentar bem, mas não me alimento, eu sei cuidar bem
do meu trabalho, das minhas finanças, da minha família, dos meus relacionamentos, da minha saúde, mas não faço, até aspectos mais voltados à vida cristã, como eu sei, eu conheço os princípios bíblicos, mas não consigo levar isso para a minha vida diária, para aplicação no meu dia a dia, e como fazer para isso. E a gente sabe que o ser humano ele é holístico, ele é integral, né? Então é corpo, alma e espírito. Então tem gente que fica só orando e buscando na palavra e tentando conhecer e desejando e tendo fé, mas esquece que existe o corpo e a alma que precisam estar alinhados com o espírito para poder levar isso a efeito, né? E o apóstolo Paulo discursa sobre isso em vários aspectos, Jesus fala sobre isso, a Bíblia como um todo. Então, como alinhar e integrar esses três aspectos que somos nós, né? Corpo, alma e espírito, para realmente viver aquilo que a gente desejaria, né? No fundo, para sair daquele dilema do apóstolo Paulo de o mal que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero esse eu faço. Não, perfeito, perfeito. Então você trabalha tipo um link do querer para o realizar, né? Isso, muitas pessoas estão travadas e só ficam sonhando, só estão no querer, e você está ajudando pessoas a fazer essa ponte para o realizar, né? Exatamente. Pô, perfeito. Legal, eu tenho acompanhado o teu canal no YouTube, tá muito bom, parabéns, viu? E algumas palestras suas também, glória a Deus, que você é uma bênção, e Deus tem te usado muito, eu profetizo vai usar cada vez mais, viu? Amém. Agora vamos direto aqui, vamos falar sobre o nosso tema, né? Saúde emocional. E a primeira pergunta é óbvio, o que é saúde emocional? Eu tenho que te fazer essa pergunta para todo mundo entender onde ela caiu de paraquedas nessa live aqui, né, irmão? Claro, claro. Então, para falar de saúde emocional, sendo bem conciso, eu quero trazer primeiro esse contexto do que é saúde em si. Então, a saúde, uma definição básica da saúde é que ela é o equilíbrio dinâmico, é uma definição bem longa, né? O equilíbrio dinâmico, na verdade é um estado de equilíbrio dinâmico entre o corpo e o ambiente, né? O nosso organismo e o ambiente, de maneira que através desse estado a gente esteja equalizado, né? Então as nossas funções, o nosso organismo, a parte estrutural e a parte de funcionalidade esteja funcionando, esteja adaptado e sendo equilibrado de maneira para funcionar normalmente. Então, só para pensar algumas coisas, né? A definição, eu acabei dando uma expandida aqui, mas a definição basicamente ela traz alguns pontos importantes. Primeiro, ela é um estado. Né? Então, se saúde é um estado, eu não sou doente ou eu não sou saudável. Eu posso estar doente em um momento e eu posso estar saudável, desde que eu viva da maneira adequada ou de uma maneira que é inconsequente, eu posso estar doente ou estar saudável. Ok? Então, é um estado de equilíbrio. Então, esse estado de saúde, ele é transitório. O estado é um estado de equilíbrio. Ele é transitório, mas quando a gente fala de saúde, a gente está buscando esse equilíbrio, essa constância, essa estabilidade. Então, quando a gente está estável, está constante, a gente está tendendo à saúde. E ele também é dinâmico, porque diferente de, por exemplo, se eu tenho, pensar aqui, eu tenho essa caneta, se eu consigo equilibrar essa caneta aqui na minha mão, beleza, está equilibrada. Só que é um equilíbrio estático. Não tem nada que vai tirar essa caneta, a não ser que venha algo de fora e interfira. Agora, pensa que eu estou equilibrando um prato que tem um gato em cima dele. É mais difícil um pouco equilibrar, né? Então isso seria um equilíbrio dinâmico. E para a nossa saúde é basicamente assim. Esse estado de equilíbrio é um estado de equilíbrio dinâmico, porque a gente tem agentes externos e agentes internos que estão competindo para nos tirar do equilíbrio. O nosso organismo ele funciona para voltar para o equilíbrio, para a constância, para que a gente funcione da maneira que a gente foi criado para funcionar, ou seja, a gente sempre volte para a normalidade. E percebe que até a definição fala que a saúde é estar na normalidade.
é funcionar do jeito que nós fomos criados para funcionar. Normalidade. Né? Então, a nossa... E aí quando eu penso que saúde é um estado de equilíbrio dinâmico que tende a nos levar para a normalidade, ou para normalidade dentro daquilo que é o ciclo da nossa vida. Né? Eu, com 20 anos de idade, eu não posso esperar que hoje, com 32, eu funcione como eu funcionava com 20. Claro, agora, claro. Se eu tiver com a minha rotina e cuidando da minha vida para que ela esteja no meu melhor, no pico, né, de saúde, no momento em que eu estou, eu vou alcançar o meu pico daquele momento, naquela fase, naquele ciclo. Perfeito. E eu vou levar isso até o final da vida. Né? Não que com 60 anos, se eu buscar uma saúde, né, o máximo de saúde, eu vou ter o mesmo nível de saúde que eu teria agora com 32. Mas Sim. se eu hoje não estou me cuidando e passo a me cuidar, pode ser que eu fique até mais disposto, mais saudável do que eu estou hoje, se eu estiver fazendo as coisas direitinho. Então, fechando assim o conceito de saúde. Então, saúde emocional. E aí é onde a gente começa a destrinchar um pouco o tema. Porque a gente fala de saúde física, a gente fala de saúde psíquica ou mental, a gente fala de saúde emocional. E daí a gente pode metaforizar e levar a saúde para outros campos. Saúde financeira, saúde do relacionamento, saúde da empresa, saúde do negócio, do trabalho, da carreira. Por isso é importante saber o conceito de saúde. Exatamente. E quando a gente fala da saúde para nós como seres humanos, né, a nossa saúde mesmo, tirando essas metáforas para outros campos, como finanças e negócios e tudo mais, quando a gente fala de nós, a gente tem que entender que só existe saúde. O restante são separações para fins didáticos. Então, entendi. Ramificações, né? Exatamente. Então, a minha saúde psíquica, a minha saúde física, ou biológica, fisiológica, como queira chamar, e a minha saúde emocional só são aspectos da minha saúde holística ou integral. Tá? Então, e aí, quando a gente fala de saúde emocional, a gente está falando de como as emoções, a gente pode dizer que as emoções, elas são, na verdade, são processos dentro do sistema que somos nós, seres humanos, mas essas emoções a gente meio que nominaliza elas e a gente atribui a elas meio que o status de uma coisa. E não é. A emoção, ela é uma função da nossa mente atuando sobre o nosso corpo. Perfeito. E aí essas emoções, quando elas surgem, elas geram interferência na nossa vida. E, consequentemente, geram interferência também na nossa saúde holística, na nossa saúde integral. Vou começar a chamar de saúde integral para ficar mais fácil. Então, por exemplo, eu estou no meu dia a dia, e aí a gente está no período de quarentena, então isso para muita gente acontece constantemente, porque não estava habituado a viver em isolamento, em contato por muito tempo com as pessoas da família. E aí a gente vê muitos casos e muitas famílias que está tendo atrito, ou está tendo assim, uns desencontros, porque tá gente que convivia, sei lá, 5 horas, 6 horas, 8 horas por dia, está convivendo 24 horas por dia. Né? E aí começa a aparecer coisas e aí de repente vem uma raiva num momento que anteriormente não teria vindo, ou vem um momento de frustração, de incômodo, de tristeza, ou até mesmo de alegria. E essas emoções, elas aparecem no meio do processo e elas começam a afetar a nossa saúde integral. E aí começa a tirar a gente do eixo. Como a gente se relaciona com essas emoções, como a gente se relaciona com aquilo que essas emoções trazem para nós, podem ou trazer sustentabilidade para a nossa saúde integral, ou pode abalar a nossa saúde como um todo. Pode nos fazer com que a gente tenha mais disposição, mais energia, mais foco, ou pode tirar a gente completamente do foco e a gente começa a não se concentrar em mais nada, nosso trabalho já não sai mais do jeito certo. Então, quando a gente começa a falar de saúde emocional, a gente está falando de como a gente passa a lidar com as emoções no nosso dia a dia, de maneira que isso venha não atrapalhar, mas colaborar para aquilo que
para a vida que a gente gostaria de construir. Então, saúde Felipe, emocional é aprender a lidar com ela, né? Tem a ver com aprender a lidar com ela. Isso aí é fato que que está acontecendo isso porque você acabou de falar, nós estamos num período de isolamento e as pessoas não se prepararam, porque ninguém se preparou, todo mundo foi para casa, ficou dentro de casa, começou a se relacionar o dia todo com os familiares, fora a pressão externa, né? Todas as notícias ruins, quando isso vai acabar, além também dos prejuízos financeiros, profissionais, tudo isso aí que tem abalado também. Então, tudo bem, nós entendemos isso, isso é fato, todo mundo já sabe. Agora, para o povo que está ouvindo aí, né, como lidar com isso? Como a gente pode me dar algumas receitas ou estratégias para manter essa saúde emocional ali, né, em dia, digamos assim? Realmente, nós seres humanos, nós somos uma grande salada, né? Tipo, é uma bacia como se fosse aquela bacia da salada bem bonita, assim, só que às vezes tá arrumadinho, às vezes tá meio bagunçado. Então, para trazer um pouquinho de ordem para essa salada toda que somos nós, a gente precisa primeiro entender um pouco como funciona esse processo emocional e aí entender como a gente é constituído para daí, então, a gente saber o que fazer. Então, em primeiro lugar, a emoção, como eu falei, ela é um processo. Processo que surge de onde? Ela surge de uma série de pensamentos e ideias que estão incrustadas, estão codificadas na nossa memória, que consciente ou inconscientemente enviam sinais para a gente. Então, por exemplo, você está num ambiente e aí alguma coisa naquele ambiente ativa uma área da sua memória que te faz lembrar de algo que é amedrontador. Você não sabe o que foi, você simplesmente começa a sentir algo diferente que você chama de medo. Você começa a sentir medo, você não sabe por quê, mas você sabe que aquele ambiente é ameaçador para você e você pode tomar uma ação. Tem gente que trava com medo, tem gente que usa o medo a seu favor e faz aquilo que precisa ser feito para que saia do local de ameaça. E é a mesma coisa para raiva, é a mesma coisa para alegria, é a mesma coisa para qualquer uma das emoções. Elas são simplesmente respostas inconscientes de alguma mensagem ou informação que está codificada aqui dentro e que o corpo manifesta. É uma comunicação. Então toda emoção ela está certa. E ela está certa porque ela está passando uma informação do ambiente que a sua mente consciente, aquela parte de você que percebe as coisas, que julga as coisas, não está vendo, mas o teu inconsciente captou aquilo e essa informação está sendo transmitida pelo corpo. De uma maneira muito rápida. Tão rápida que você só sente, não entende. E aí, o que acontece? Em primeiro lugar, você tem que entender que essa emoção está certa, ela está tentando te mandar uma mensagem. Descobrir qual é a mensagem é o primeiro passo, você saber o que fazer. Tá? Agora, isso eu estou falando só de um aspecto. Que aspecto é esse? Eu estou falando do aspecto, dando um passo atrás, a gente é dividido, e a Bíblia apresenta bem para a gente isso, que nós somos corpo, alma e espírito. Né? Então, quando eu falo que a emoção ela surge de um processo ligando o pensamento ao nosso corpo, eu estou falando só das primeiras duas partes. Estou falando de nós como sendo corpo, ou seja, a parte de nós que manifesta essa emoção, e nós como sendo o físico, né, a fisiologia, e nós como sendo a alma, que aí é onde é a sede das emoções, dos pensamentos. Perfeito. Exatamente. Uhum. Então, eu tratar as emoções só nesses dois aspectos já tem grandes avanços, né? Tem grandes possibilidades. E a gente consegue, de fato, ajudar muita gente lidando só com isso. Não é à toa que a gente vê tanta gente trabalhando com terapia que não toca no terceiro item, né? Na terceira parte de nós, que é o espírito, trabalha só corpo e alma e tem resultados fantásticos. Ajuda muita gente. Né? E aí, então, falando de corpo, alma e espírito. E aí, pensando numa estratégia, sim, existem os pensamentos que estão na alma, que estão lá ativando as emoções no corpo. Só que existe também o processo inverso. Sabe aquele dia que você
Deixa eu pensar numa coisa assim. Você toma um susto de alguém, ou alguma situação você toma um susto. Demora um pouco para sair aquela adrenalina do seu corpo. Você fica ainda meio tenso por um tempo, não demora? Ou quando Sim. você fica nervoso com alguma situação, demora. Você fica ainda com aquela... O corpo ainda fica Quando com vem uma a certa adrenalina, né, daquele gosto de ferrugem na boca, daquele... Exatamente. E aí, às vezes, você fica até tentando mudar o foco do pensamento, pensar em outra coisa. Não sei, pode ser no trânsito, pode ser alguém que deu um susto mesmo, ou alguma coisa que aconteceu, sei lá, quase aconteceu um acidente, ou você quase viu alguma coisa muito séria, trágica até acontecer. Você toma aquele susto, e você tenta mudar, tenta pensar em outra coisa, mas o seu corpo ainda está sentindo aquilo que... o reflexo daquilo que você sentiu ainda há pouco. Né? Então, Aham. o corpo impacta a forma como a alma se está manifestando ali. Então, o corpo é uma via de mão dupla. Não é só a mente ou a alma que manda sinal para o corpo, mas o corpo também manda para a alma da mesma forma. Então, essa via, ela está ligada ali o tempo inteiro. Então, tem gente, por exemplo, quando a gente fala de coisas como ansiedade, depressão, sei lá, síndrome do pânico, toque, algumas outras coisas assim, a gente que são síndromes prioritariamente a gente fala de doenças da alma, né, ou que estão ligadas a emoções e pensamentos. Mas existem aspectos físicos que podem influenciar isso. Por exemplo, Aham. depressão. Se você tem uma mudança na sua, sei lá, na sua taxa de vitamina D, se for homem, na quantidade de lítio no cérebro, se aí para homem e para mulher, se você tiver mudanças hormonais muito bruscas ou taxas hormonais muito baixas, é possível que mesmo que você seja uma pessoa super positiva, ou até mesmo um comediante, como a gente vê vários casos aí, você acabe se tornando, você acabe entrando num quadro depressivo. Por quê? Entendi. Porque o seu corpo não está respondendo bem. Porque existem coisas que estão em desequilíbrio. Lembra que saúde é equilíbrio. O desequilíbrio seria a doença. E, na Entendi. verdade, em uma certa acepção, a doença ela é um processo da saúde. Porque o que é a doença senão o teu organismo, que é super inteligente, sábio, lutando para voltar ao equilíbrio? Né? Então, você tem um agente externo, um vírus, por exemplo, que entra no seu corpo e tenta destruir as suas defesas. O sistema imunológico começa a reagir para voltar ao equilíbrio e nesse momento você sente febre, você sente uma dor de cabeça, você sente gripado, né? E uma série de outras coisas. Então, o seu corpo, isso são manifestações de que o seu corpo está lutando para voltar ao equilíbrio, ou seja, voltar à saúde. E aí, corpo e alma. Eu entendo que existe o corpo e eu entendo que existe a alma. Vamos falar desses dois aspectos, estratégias, dicas. Corpo, sono, primeiro estágio. É importante que a gente esteja com o nosso sono em dia. E eu falo como alguém que vem de uma vida com um histórico de sono muito desregular. Então, esse é o meu último estágio, inclusive, de mudança de hábito, de rotina, para a construção de uma vida mais saudável e saúde integral, né? É o sono. Então, pensa. A gente pensa... Eu, por exemplo, até há pouco tempo atrás, eu pensava assim, eu tenho que acordar cedo, porque eu estou acordando em horário muito variável. Não, eu tenho que acordar cedo não. A minha ideia era, eu tenho que acordar num horário fixo, né? De preferência mais cedo. Por quê? Se eu acordo, por exemplo, todo dia 6 horas, e aí um dia eu vou dormir meia-noite, outro dia eu vou dormir 2 horas da manhã, outro dia eu vou dormir às 10, uma hora eu vou estar cansado bastante para dormir cedo, ter sono cedo e dormir cedo. Só que o meu problema não era sono. Às vezes 9, 8, 9 horas da noite já tinha sono. O problema era que eu sempre arrumava alguma coisa que era prioritária em relação ao sono e eu começava a fazer. Quando eu via, já estava no meu limite e aí dormia, acordava no mesmo horário. Sabe o que eu estava fazendo? Pensa num cartão de crédito. Você vai passando, achando que não tem limite o cartão, né? Não tem limite, você vai passando. Mas num dia não chega a fatura? Amém. E às vezes é alta, né? E aí Perfeito. começou a chegar a fatura. Porque eu estava pensando eu estava pensando só no resultado, ou seja, na compra chegando, mas não pensando na hora do uso do cartão. Então, a gente precisa inverter a lógica para isso, e é o que eu tenho feito.
a gente tem que entender que o sono, o momento em que você vai dormir, é o momento onde você está se dando um presente para iniciar bem o seu dia. O início do seu dia não é quando você acorda, é quando você dorme. Porque se você Amém. não dorme bem, você não vai ficar o dia bem. Então, você quer se dar um presente muito bom? Durma no melhor horário para você. E acorde no horário compatível. De preferência, assim, é o mínimo, 6 horas de sono. De preferência entre 7 e 8 horas. É o ideal. Mas tem gente que precisa dormir mais, tem gente que aguenta dormir menos, mas a conta chega. Né? E é importante que a gente tenha esse equilíbrio no sono. E tem várias pesquisas em diversas partes do mundo mostrando que o sono bem adequado, né, no lugar direitinho, com bastante horas de sono, aumenta a produtividade, aumenta foco, aumenta níveis hormonais. Gente, muita coisa. Né? A gente tem, por exemplo, quando a gente traz para a palavra, eu vi aqui alguém falando sobre o princípio do descanso. Quando a gente traz para a palavra, a gente pensa no sétimo dia, né? O mandamento do sétimo dia para descansar. Mas todo mundo esquece que Deus também deu um período de 24 horas e essas 24 horas tem uma noite. E a noite foi criada para a gente descansar, reparar as energias e no dia seguinte estar de pé para mais um dia de trabalho, de atuação. Então, não é só no sétimo que você vai descansar, você descansa o tempo inteiro. Todos os dias você vai descansar, porque você precisa repor as energias. Então, por exemplo, você tem uma ideia, os maiores homens de sucesso, empresários grandes, não, os maiores não, mas grandes homens de sucesso, hoje em dia no mundo, antigamente era diferente o discurso, mas hoje em dia eles se vangloriam, né? Vangloriam não, eles se orgulham, acho que é o termo, de dizer que eles dormem pelo menos 7, 8 horas por dia. Enquanto antigamente a cultura é dormir pra quê? Né? Mas por quê? Porque eles entenderam que o sono é importante. Então para você, Felipe, quanto tempo de sono é suficiente? Tem gente que fala entre 6 e 8. Para você, o que você acha? Quanto tempo de sono seria um sono saudável, assim, para começar o dia bem, para você alimentar a sua saúde emocional? Idealmente seria 8 horas. E tem gente que, por exemplo, faz 8 horas durante a semana e final de semana pratica 12 horas. Olha, dorme. Mas isso aí é doideira, hein? Tem gente que tudo faz bem, isso... tudo bem. O pessoal está conseguindo fazer isso na quarentena, eu acho que dá, né? Mas no dia, a rotina puxada que a gente tem, é difícil, hein? Eu durmo 6 horas por dia. Você vê, por que a gente dorme pouco? Porque sono não é prioridade. E aí, se sono é o princípio, a gente está falando de um princípio para a saúde, então quer dizer que a sua saúde não é prioridade? Do que adianta fazer 10 anos muita coisa dormindo pouco, se depois do 11º você vai diminuir a sua capacidade produtiva pela metade porque você não dormiu o suficiente? É verdade. Então, é importante 2 horas. 2 horas a mais. Agora, tem gente que hoje optou por ficar, se for por um período de tempo, tá tranquilo, mas tem gente que optou por fazer menos. Agora, se você conseguir pelo menos dar aquela sonequinha, sabe? De 15 a 30 minutos no meio do dia, desde que você consiga um ambiente tranquilo para que você entre na fase do sono que chama de REM, né? Que é o sono profundo, pelo menos uma vez é o suficiente para você ajudar o seu organismo a se recuperar. Porque sono é isso, é recuperação. E é mais até do cérebro do que do corpo. O cérebro gasta muita energia. Né? Então, é importante. 6 horas é o mínimo. 6 horas é o mínimo para a gente poder ter as funções vitais assim, estando balanceadas. Ideal, 8 horas. 8 horas ainda não dá. 7. Se você conseguir mirar o alvo assim, 7 horinhas, tá eu ainda acho surreal, mas tudo bem, nós estamos em quarentena, dá para fazer. Mas vamos lá então. Para você ajudar a sua saúde emocional, a primeira dica é você ter uma boa noite de sono. Gostei do que você falou. Então, pessoal, presta atenção aí.
o dia não começa quando você acorda. Eu gostei que o pastor Felipe falou algo muito tremendo. O dia não começa quando você acorda. O dia começa quando você vai dormir. Porque uma noite saudável, uma noite boa de sono vai te ajudar todo o dia seguinte. E, como ele disse aí, igual a conta do cartão de crédito, que você fica gastando, uma hora vem. Se você tem uma rotina, você não prioriza o seu sono, lá na frente você vai colher tudo isso aí. Né? Você vai ter consequências dessas noites mal dormidas, de você não investir no seu sono. Então, para quem é acelerado como eu, está sendo válido aí, dá uma parada, aproveita a quarentena, né? Trabalha no seu sono, investe no seu sono. 8 horas foi o que o pastor Felipe indicou aí, né? Vamos tentar, irmão, eu vou tentar. Agora, né, para quem já está acostumado a dormir 10, 12 horas, o nome disso é preguiça. Você é um preguiçoso. Então você tem que voltar para as 8 horas, viu? Em nome de Jesus. Também, o pastor Felipe, também dormir muito, 12 horas também é prejudicial, não é não? Então, depende. Depende porque cada pessoa tem um metabolismo diferente. Se a pessoa dorme 12 horas e ela acorda descansada e produz bem ao longo do dia, problema nenhum. Às vezes é o que o organismo dela está pedindo. Agora, eu, por exemplo, se eu dormir mais de 10 horas, a não ser que eu estivesse realmente esgotado, até 10 horas está tranquilo. Se eu passar de 10 horas de sono, eu começo a sentir dor no corpo. Eu acordo todo quebrado. Então, não dá. 8 horas para mim é perfeito. Eu estou trabalhando aí entre, assim, sair do 6 para o 7 e aí depois chegar às 8, né? Mas, e aí tudo é a questão. Tempo, se eu digo que eu não tenho tempo, na verdade eu não estou priorizando alguma coisa. Ou eu estou botando muita coisa no pacote das minhas atividades diárias. E aí talvez eu não esteja rendendo 100% porque eu não estou dando o meu melhor naquilo que eu poderia estar dando. Eu estou rindo. E outra... Ô, Felipe, eu tô rindo porque eu falei que dormir 12 horas é preguiça. Aí tem gente que tá falando de preguiça, não, pastor, tá repreendido. Preguiça é pecado, né? Irmã, me perdoe, irmã Rose, irmão Verão, me perdoe aí, gente. Tá? Mas é porque, para mim é um desafio dormir 8 horas, né? Eu durmo muito pouco mesmo e eu tenho que trabalhar isso mesmo. Mas, Felipe, vamos dar uma outra dica. Você falou que a primeira dica é saúde. Sim. Saúde, é dormir bem. Qual seria a outra Vamos dica? lá. Sim, para o corpo ainda. Alimentação balanceada. Não, antes da alimentação balanceada, água. Água, o nosso corpo é 70% feito de água. Se você não estiver bem hidratado, e eu não vou nem entrar em aspectos mais técnicos de pH da água, porque aí a gente já vai para nível de loucura e hoje em dia está difícil de achar. Água no pH, tá difícil de achar água boa, até com essa crise da SEDAI aí. Mas assim, assim, água, você precisa hidratar o seu corpo. Então, para o seu corpo funcionar bem, e o seu cérebro principalmente, porque a maior parte do seu cérebro é feito de água, e as funções vitais, a célula, ela precisa de bastante água, então não é água demais, né? Mas tem uma média, eu não lembro exatamente, eu acho que é 1 litro de água para cada 20 quilos, eu não lembro direito quanto é, ou 40 quilos, não lembro exatamente quanto é a métrica. Mas, assim, qual é a média que o pessoal fala? Beber muita água. Beber muita água. Assim, você tem que beber no mínimo 2 litros, que é o recomendado normalmente, mas de 2 a 4 é bacana. Tem gente que não bebe. A Rita, por exemplo, até hoje briga com beber água. De vez em quando teve uma época que ela estava botando até um despertador para beber água de tempo em tempo. Cara, e 2 litros uma garrafinha, né? Botar uma garrafinha assim do lado para beber água. Ó, eu sou, cara, eu sou assim, top, porque eu bebo água toda hora, inclusive aqui com as crianças, sabe o que eu faço, Felipe? Eu pego as crianças, estão brincando, eu paro vem cá todo mundo, aí vem na cozinha, vão beber água, eu faço isso já desde antes da quarentena, agora na quarentena eu tô mais Caxias ainda, fazendo eles beberem mais água, para ensinar eu dou essa explicação do beber água, então, deixa eu falar uma coisa pro pessoal aqui, gente. Estão sendo dicas poderosas para você. Então, o pastor Felipe está falando aqui, a primeira fundamental para você manter ou você ajudar a sua saúde emocional é ter um bom sono.
uma boa noite de sono. A segunda é beber muita água. Né? Ele vai falar a terceira aí de alimentação balanceada e tal, mas eu já vai prestando atenção. E eu queria dar uma informação, e o pessoal que quiser fazer pergunta, faz a pergunta aí, que a gente vai fazer essa pergunta para o pastor Felipe. Aqui, ó, já tem uma pergunta aqui, o pastor Enéas está perguntando aqui, ó, excesso de água também, então, faz mal? Explica isso aí, Felipe. Nesse momento você deve estar se perguntando, ué, o que aconteceu? Mudou o vídeo? O que o Felipe está fazendo com roupa diferente, corte de cabelo diferente? Então, eu estou gravando esse vídeo agora posteriormente à live, porque no dia que essa pergunta foi feita, eu tinha um conhecimento limitado a respeito das implicações do que eu respondi. Então, eu respondi de uma maneira ampla, não estava de todo errado, mas eu quero dar uma resposta mais concreta, justamente pelo compromisso que eu tenho de passar as informações mais corretas possível. Então, em primeiro lugar, sim, é possível, sim, você ter problemas ao ingerir muita água. Inclusive, existe um quadro onde você pode ter uma intoxicação por água. É estranho, é engraçado pensar assim. Mas eu vou te explicar rapidinho como é que funciona. O nome do quadro é hiponatremia. Hiponatremia. Que significa basicamente que você tem uma redução, uma quantidade muito baixa de sódio no seu corpo. Na verdade, na sua corrente sanguínea, né? Então, basicamente, o que acontece? Quando que isso acontece? Isso acontece, em alguns casos, na verdade, muito dificilmente é só pela ingestão de água, e é muito difícil de acontecer em casos que a pessoa não esteja tomando algum tipo de medicação. Tá? Então, fora esses casos de tomar algum tipo de medicação, o próximo caso comum é a pessoa que está fazendo atividade física que leve ela a transpirar demais, e na transpiração ela elimina a água e elimina junto os sais minerais, né, os tais dos eletrólitos. Né, e com isso vai eliminando o sódio. O sódio que está no nosso corpo começa a ser eliminado. E o sódio tem uma função crucial, na verdade tem várias funções cruciais no nosso corpo. E o que acontece é o seguinte, quando eu elimino o sódio, por exemplo, numa atividade física, através da transpiração, e só reponho o líquido que eu perdi, ou seja, só a água, não reponho o sódio também, tem algumas bebidas específicas aí que ajudam a fazer essa reposição mais completa. Quando eu só reponho a água e não o sódio e os outros sais minerais que eu estou perdendo, essa quantidade de sódio cai, eu posso ter quadro de náuseas, de vômitos, de tonteira, dores de cabeça, e pode levar até a uma parada cardíaca. É realmente uma coisa muito grave, é realmente um quadro muito complexo, na verdade. Então, bom, quando então que nos casos raríssimos pode acontecer essa intoxicação por água, só pelo consumo excessivo de água? É quando uma pessoa toma mais de 20 litros de água num dia, o que é realmente uma quantidade enorme, visto que a gente tem a recomendação é de tomar de 2 a 4 litros de água por dia. Então, se a pessoa fizer isso, o rim não dá conta de filtrar e de eliminar essa água toda, e acaba a pessoa encharcando o sangue, por assim dizer, e eliminando muito sódio, dissolvendo e eliminando muito sódio, e ela pode chegar a esse quadro. Beleza? Então, fique aqui com a errata para essa resposta que eu dei lá no dia 21 de abril, nessa live que você está assistindo, e continue com o restante do conteúdo. Espero que abençoe a sua vida e te ajude a desenvolver uma saúde emocional cada vez mais forte. Que Deus te abençoe e até a próxima. Terceira dica para a pessoa poder manter a saúde emocional em dia. Sim, eu vou dar a terceira e a quarta para a gente fechar corpo. Então, tá bom. A terceira é alimentação balanceada. O que é alimentação balanceada? Tem uma frase que diz assim, quer saber como fazer para se alimentar bem? Descasque mais e abra menos. Ou abra menos e descasque mais. Como é que funciona? Como é que é isso? A gente fala de descascar coisas naturais, né? Então a gente descasca fruta, descasca legume, né? Descasca mais. Descasque mais e abra menos. Abre o quê? Os pacotinhos dos industrializados. Sim. Então repete aí pro povo e para mim também. Fala de novo. Então, uma alimentação balanceada Uma dica para ter uma alimentação balanceada é descasque mais e abra menos. Né? Gostei. O que é? Então, é o quê? Você comer mais coisas de fonte natural,
E aí, Orgânica, cada um né? vai escolher orgânica, cada um vai escolher a sua fonte. Tem gente que é mais pro lado do vegetarianismo, tem gente que é mais pro lado Sim. do, né, na parte de ser onívoro e come de tudo. Bom, mas o importante é focar mais no que vem da natureza do que vem das indústrias. Porque existe uma série de produtos que atrapalham o funcionamento do nosso corpo, do nosso organismo, a saúde, né? Lembra que eu falei que é um estado de equilíbrio dinâmico. Então a gente começa a ingerir coisa que coloca desequilíbrio ali, por exemplo, que torna o nosso organismo um ambiente mais ácido, quando deveria ser mais básico, ou seja, menos ácido, né? Então, eu acabo fazendo com que eu acabo criando um campo e uma abertura para a doença se instalar. Entendeu? Então, comer menos, e menos das coisas que são abundantes da natureza. Por exemplo, carboidrato. E aí vou pegar menos pesado do carboidrato, vou falar só de doce. Né? A verdade é que o nosso corpo não precisa da quantidade de açúcar que tem num pedaço de pudim. Por mais que a maioria das pessoas adoram, né, Isso é fato, né? Mas a gente não precisa. E o nosso corpo não foi feito para comer essa quantidade de carboidrato que tem ali. Pelo contrário, carboidrato é uma coisa que na natureza é escasso demais. Então, o mínimo de carboidrato já é suficiente para a gente se locomover e viver muito bem. E fora a série de outras coisas. Então, priorizar, se você começar a priorizar mais o natural, principalmente vegetal, né? Verdura, legume e grãos, né? Leguminosas, essas coisas. E também, né, acrescentar aí para quem come carne, a carne de vez em quando intercalar entre carne vermelha, carne branca e tudo, você vai ter a possibilidade, a probabilidade de ter uma saúde muito mais equilibrada, né? A saúde melhor, né? Então, em todos os aspectos, né? Saúde integral, né? Em todos os aspectos. Felipe, deixa eu te falar, nós falta 10 minutos para acabar nossa live aí. Gente, passa rápido, né? Tá muito gostoso. Então vamos lá, para você melhorar a sua saúde emocional, você precisa ter uma boa noite de sono, você precisa beber bastante água, ter uma boa alimentação saudável, descasque mais e abre menos, né? E se manter em movimento. Se manter em movimento. Atividade física, mesmo que não seja academia, se mantém em movimento. Nosso corpo não foi feito para ficar parado, para ser sedentário. Nosso corpo foi feito para ficar em movimento. Ande uma quadra a mais, salte um ponto antes para ir andando. Você está em casa na quarentena, não pode sair, faz alguma coisa em casa, sei lá, não use o controle remoto, eu boto em cima do REC lá para poder levantar na hora que tiver que mudar de canal. Não sei, faz alguma estratégia para você se movimentar mais. Tá? E por que eu estou falando desses cuidados com o corpo e a questão da saúde emocional? Porque se o nosso corpo, a nossa saúde integral, a saúde física, o nosso corpo não estiver bem, todas aquelas taxas que eu falei que são importantes para a saúde emocional, de taxa hormonal e de vitamina e tudo mais, tudo isso tende a cair. E aí altera o seu emocional. Altera. Meu humor fica desestabilizado. Eu posso ficar com mais irritabilidade e uma série de outras coisas que vai facilitar para que uma emoção, quando surja, ela me desestabilize. E aí é onde eu vejo, onde a gente começa a falar que a pessoa precisa de cura. Por quê? Porque ela não consegue lidar com aquilo quando surge. E às vezes não é porque ela não tem uma alma forte, uma mente forte, né? Uma vontade forte para controlar as emoções ou para gerenciar as emoções. É só porque o corpo dela não está apto a receber essas emoções e lidar com ele. Tá? Agora, dica então, rapidinho aí, mano. Dicas para o emocional, para a alma. Para a alma. Então, cuide dos seus pensamentos, guarde o seu coração. A Bíblia fala lá em Provérbios que de tudo que se pode guardar, guarde seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Provérbio 4:23. Guarde o seu coração. O que é guardar o seu coração? Se você pegar esse texto e outros textos que Jesus fala, até em Provérbios mesmo, o versículo seguinte, o versículo 24, ele fala... até pouco tempo, eu estou escrevendo um livro para relacionamento saudável e um tópico é emocional. E aí, ao escrever esse livro aqui, eu vi que o versículo 24 é complementar ao 23. Eu não tinha percebido até então. E ele fala ele faz um link para mostrar que o que é chamado de coração,
que na verdade é a alma, também não é só a sede das emoções, mas é a sede dos pensamentos. Sim, então, sim, ele dirige verdade. os nossos passos. Então, e aí traz para nós esse entendimento que eu falei ainda há pouco, que a emoção ela surge de um pensamento que está codificado na nossa mente, no nosso inconsciente. Então, quando eu falo de guarde o seu coração, em primeiro lugar, a gente precisa olhar para a vida com um olhar mais leve. Então, são algumas coisas para guardar o coração, né? Olhar para a vida com um olhar mais leve. O que isso significa? Não leve tudo a sério. Né? Não leve tudo a sério. Nem tudo é tão sério quanto parece. Nem tudo é contra você, nem tudo é por sua causa, nem tudo vai durar para sempre, nem tudo vai afetar e estragar todas as áreas da sua vida. Pode ser que aquilo que aconteceu seja só um fato, um evento, num determinado momento, que nunca mais vai acontecer e não tem nada a ver com você, você só estava ali passando pelo lugar errado na hora errada. Tem que descomprimir, né, cara? Descomprimir, exatamente. Então, não leve a vida tão a sério. É o primeiro passo. Perdoe mais. Comece perdoando a si mesmo. Amém. Pelos seus erros do passado e pelas suas falhas. Perdoe também os outros. Para quem é cristão, tem uma dica valiosa que eu aprendi no curso quando eu fiz o curso de Casados para Sempre. Eles disseram o seguinte no curso: perdoa mais rápido quem está mais perto de Deus. Porque perdoar não é humano, é divino. Então, se você se julga uma pessoa que está próximo de Deus, então por que você está retendo o perdão? Amém. Seja para o outro ou seja para si mesmo. Então perdoe rápido. E perdoe de verdade. Abra mão, deixa livre. Tem gente que diz, né, e eu até tenho a ver, mas não vamos entrar nesse mérito, mas dizem que cada um tem seu tempo para perdoar. Né? Cada um tem seu tempo em perdoar, não é isso? Sim, porque perdoar é uma habilidade. É uma habilidade. Mas o fato a gente não vai entrar nesse jogo, mas o fato, que aí a gente vai concordar, é que enquanto eu não perdoo, eu estou sendo prejudicado na minha saúde emocional, concorda? Exatamente, exatamente. Porque a falta de perdão apodrece até os ossos, diz a palavra também. Né? Salmo 32, é verdade. Né? Então, Então, vida mais leve, perdoar, se perdoar e perdoar o outro, gratidão, seja grato. Amém. É a lei do contentamento que a Bíblia fala. A gente precisa aprender a agradecer pelo que a gente tem. Por mais que a gente almeje outras coisas, a gente tem que estar feliz e contente com o que a gente tem agora. Né? Amém. Esse é outro ponto. E, por último, ouça as suas emoções. Dê ouvidos a ela. A gente aprendeu, eu aprendi pelo menos, eu aprendi, antes de conhecer mais sobre inteligência emocional, saúde emocional, eu aprendi que as emoções são, como é que eu dizia? Que são como um cavalo selado, não, é como um cavalo selvagem. Você está lá em cima e não tem o que fazer. Ou você vai lutar para domar, mas é incontrolável, ela surge quando quer e você não tem jeito. Isso é só uma história. A emoção somos nós que criamos com os significados que a gente tem codificado aqui dentro. Se a gente entender qual é a mensagem que está vindo, ou seja, qual é o significado que está sendo ativado de alguma maneira por causa do evento que a gente está vivendo, ou da situação, ou do que falaram para nós, a gente consegue investigar que significado é esse, ver se ele ainda vale a pena ser validado ou mudar ou ajustar. Então, dar ouvidos à emoção não é assim, eu tô com raiva, eu vou extravasar mesmo. Não. Dar ouvidos à emoção é parar e sentir. Em primeiro lugar, sente essa emoção, deixa ela vir, não faz nada, só sente. E aí pergunta, eu tô irado agora, eu tô triste, eu tô alegre, eu tô chateado, eu tô, sei lá, estressado. Da onde vem essa sensação? Essa emoção vem de onde? O que fez eu mudar o meu estado? Eu não estava assim há 10 minutos atrás. Por que agora eu estou? O que aconteceu que mudou o meu estado? Por que isso foi importante a ponto de mudar o meu estado? Qual é a mensagem que essa emoção está me trazendo? Perfeito. Quando a gente começa a se comunicar com a emoção dessa forma, fazer essa leitura, né? Fazer essa leitura, a gente vai começar a descobrir coisas sobre nós, a gente vai começar a transformar as emoções, fazer com que elas deixem de ser nossas inimigas e se tornem nossas aliadas. Eu acho que isso entra numa dica, né, Felipe?
Isso entra uma Exatamente. dica, né? Olha só, Exatamente. pessoal, deixa eu falar. Pessoal, tá muito bom essa conversa, só que vai dar 1 hora e vai cair.